Olá, meu nome é Rafaela e eu vou explicar para vocês por que a gente vai começar a nossa estratégia com o detox. Então, coloquei uma frase para vocês de um psiquiatra francês que ele diz o seguinte: todos temos um câncer dormindo dentro de nós. É nosso estilo de vida que vai ou não determinar o seu desenvolvimento. Eu costumo explicar para os meus alunos o seguinte: a nossa genética, ela é condicionante, ela não é determinante. O que isso quer dizer? Que a gente é que determina, nós temos a genética, a predisposição genética a um gene, certo? Mas o que vai determinar que esse gene se desenvolva é o nosso estilo de vida. Como a gente leva a nossa vida, essa questão de modular o estresse, alimentação, exercício físico, sono, que são os pilares de uma boa saúde. Então, nesse processo de detoxificação, o que é essa detoxificação? Ela tem por objetivo a biotransformação de toxinas em metabólicos excretáveis, ou seja, tudo de toxina que a gente coloca para dentro do nosso organismo, com essa alimentação detox, a gente vai facilitar o processo de excreção desses metabólicos, desses produtos excretáveis que a gente chama, certo? Então, tem por objetivo a biotransformação de toxinas em metabólicos excretáveis. Trata-se de um processo que envolve múltiplas reações bioquímicas com a utilização de múltiplos nutrientes. Então, não é um nutriente que vai fazer com que o nosso corpo faça o detox. É um conjunto de ações e um conjunto de nutrientes que vai ajudar nesse processo, correto? Também não só é alimentação. Tem os outros pilares que eu já expliquei, como o sono, como o controle do estresse, que tudo isso é importante para a nossa saúde. Ok. Então, o detox, ele passa por 3 etapas. A primeira parte é essa biotransformação, que eu já expliquei para vocês o que é, certo? Que é essa transformação, essa facilitação da excreção. Depois a gente tem a parte da conjugação. E por último, a gente tem a parte da eliminação, certo? Com esses nutrientes, com esses subsídios dessa dieta que a gente vai se propor a fazer durante essa semana, a gente vai conseguir eliminar todas essas toxinas que estão no nosso corpo, ou uma grande parte delas, se não todas, né? Porque é difícil, eu entendo, é complicado a gente retirar aqueles produtos que a gente gosta do nosso dia a dia, né? Então, a primeira fase do detox, a gente precisa de vitaminas do complexo B. B1, B3, B6, B12, B9. E eu enfatizo a vitamina B12, né, que é a metilcobalamina. Ela é importantíssima na neurogênese. O que isso significa? Na formação de novos neurônios, de conexões nervosas, né? A gente sabe que o sistema nervoso, ele é responsável por uma gama de doenças neurodegenerativas que cada vez mais a gente vê assolando na nossa sociedade. Então, tudo isso por essa exposição a elementos tóxicos que nós nos expomos todos os dias. E é inevitável, não tem como a gente deixar de se evitar, não tem como a gente viver dentro de uma bolha, isso é impossível. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode parar um pouquinho, refletir, certo? E deixar o processo acontecer. O que processo acontecer? Se propor a fazer essa dieta e a ajudar o corpo a poder excretar essas toxinas que estão inerentes no nosso dia a dia. Na segunda fase, a gente vê que a gente precisa de aminoácidos como glicina, taurina, glutamina, que são aminoácidos. Aminoácidos são sinônimos de proteínas. Então, sempre eu enfatizo a importância da proteína em todo o processo bioquímico do nosso corpo, certo? Seja ele para a saúde, seja ele para o bem-estar, seja ele para a beleza. Então, a proteína é um elemento essencial na saúde da gente. E eu percebo no dia a dia como é difícil das pessoas inserirem as proteínas
nas refeições. Então, por isso, às vezes, a necessidade da suplementação. Às vezes, temos que suplementar com aminoácidos ou então até com proteínas, que a gente sempre prefere trabalhar com aquelas proteínas vegetais, porque elas são mais fáceis de ser digeridas, certo? E por último, no último processo, que é o processo de eliminação, a gente precisa de vitamina C, que todo mundo sabe que é um riquíssimo antioxidante, selênio, que contém nas castanhas, nas oleaginosas, que a gente chama, coenzima Q10, que é outro tipo de proteína que é excelente para as mitocôndrias. Eu não vou me adentrar muito assim na parte mais técnica, para uma aula não ficar uma aula muito chata, porque eu sei que é chato ficar falando. Por isso, assim, é tão bom os encontros presenciais. Tentem fazer uma força e participarem dos encontros, porque são nesses encontros onde a gente tem a troca do online, de saber o que é uma vitamina Q10, como é que eu posso substituir, qual é a função da vitamina Q10, de vocês perguntarem, se aprofundarem nas suas dúvidas. A vitamina Q10, ela é, digamos que um combustível para as nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias é uma organela celular que é responsável pela energia do nosso corpo. Ela é tida como a usina de energia, a usina nuclear de energia das nossas células. Então, quando a gente tem mais fadiga, mais cansaço, a gente sempre gosta de suplementar ou de incrementar a alimentação com alimentos ricos em vitamina de coenzima Q10. E nessa dieta que foi proposta para vocês, tem todos esses nutrientes essenciais para o processo de detoxificação. No final, eu gosto de colocar em vermelho essa frase, né? Esse questionamento. Será que cabe tudo isso num copo de suco verde? Então, você acha que você está fazendo um detox simplesmente por estar ingerindo um copo de suco verde? Claro que não. Você viu que você precisa de muitos outros nutrientes, que esses nutrientes não são encontrados em um só alimento. Então, até assim, para abrir o olho de vocês, quando as empresas, o marketing, né, a mídia, vende muito assim, alimentação detox, produto detox, isso não existe. O nosso corpo ele já faz o detox. O que a gente precisa é de dar subsídios para ele, para que ele possa trabalhar na sua potência máxima para fazer essa limpeza. Desculpa. Então, quais são essas fontes de toxinas? Elas são intermináveis. Se eu começar a falar aqui de toxina, eu passo o dia inteiro falando e a gente não consegue parar, porque assim a lista é enorme. Certo? Então, as toxinas é tudo. É o ar que a gente respira, é a água, dependendo do que a gente bebe, é a fruta e a verdura que a gente come, é o plástico que a gente gosta, os tupperwares que a gente gosta de colocar as coisas guardadas dentro da geladeira, que soltam uma substância chamada bisfenol, que é extremamente prejudicial para a nossa saúde da tireoide. Então, tudo são toxinas. Então, eu deixei uma lista aqui para vocês, certo? Que são os agrotóxicos, medicamentos, que é importante tomar o medicamento, mas junto ao medicamento vamos subsidiar o nosso corpo para ajudar a eliminar essas toxinas desses medicamentos. O açúcar, que é um componente natural, mas apesar de ser natural, ele tem uma característica bastante inflamatória. Gorduras trans que estão dentro desses industrializados, produtos industrializados, certo? Corantes, conservantes, até tinta de pintar cabelo, maquiagem, esmalte esmalte para as unhas. Então, tudo isso é extremamente tóxico, certo? Então, como eu disse, a gente não pode viver numa bolha, né? Então, por isso que eu parabenizo a todos vocês que se propuseram a entrar nesse projeto, porque assim, quem vai sair ganhando são vocês. Essa semana é uma semana mais chatinha, porque é uma dieta mais restrita, mas vocês vão colher o resultado desse sacrifício que vocês vão fazer em prol a vocês, certo? Geralmente é uma frase assim bem batida, mas assim, ela é simples e realista. A gente planta o que colhe. Vocês estão plantando, que é esse sacrifício de fazer uma semana dessa dieta detox, para vocês colherem um benefício dessa dieta logo mais, a longo prazo, trazendo qualidade de vida, longevidade, porque não adianta você chegar aos 100 sem qualidade de vida. Todo mundo quer chegar aos 100 com qualidade de vida, com independência. Então, para isso, a gente tem que colher, a gente tem que plantar
para colher lá na frente, qual vai ser a nossa plantação? A nossa saúde, a nossa longevidade, a nossa independência, certo? Quando chegarmos na fase de idoso, a terceira fase do idoso, né? Lá para os seus 80, 90 anos de idade, certo? Então aqui vocês depois com calma, vocês podem dar uma olhada, uma lida, eu não vou ler um por um para não ficar cansativo, certo? Até panela, ó, aquelas panelas de alumínio, que geralmente a gente gosta muito de um cuscuzinho, aquelas panelas de alumínio, elas são extremamente tóxicas para o nosso sistema nervoso. Então, pessoas diagnosticadas com Alzheimer, elas têm alto índice de alumínio no corpo, no sangue, circulante no sangue. Então, como é que essa pessoa se intoxica de alumínio? Através das panelas, através daquele papel alumínio quando fica em contato com o alimento, através de garrafas de refrigerante, que aquele líquido está ali em contato com aquela bebida, a não ser quanto tempo. Então, tudo isso é para a gente parar e refletir o que é que a gente está colocando para dentro e quão importante é, que eu estou ressaltando e batendo nessa tecla, essa detoxificação do corpo, essa semana de limpeza, de detox que a gente chama, certo? Então, quais são os sintomas que o nosso corpo dá que a gente está passando por uma sobrecarga, certo? Os sintomas é o que a gente sempre escuta também em consultório. Quando a gente está com um paciente, a gente sempre escuta, e nem precisa estar com o paciente, às vezes até com um familiar ou com um amigo, a gente sempre escuta se queixando de dor de cabeça, muito estresse emocional, oscilação de humor, às vezes está triste, às vezes está alegre, TPM muito forte. Eu digo por mim, quando eu estou numa alimentação mais limpa, com menos industrializado, com mais frutas, verduras, muita água, muito chá, eu não sinto TPM. Enquanto que quando eu estou mais desregrada, porque eu gosto muito de doce, eu gosto de bolo, eu gosto de biscoito, eu gosto muito de doce, eu sou uma formiga. Então, quando eu estou de TPM, quando eu estou mais desregrada, eu sinto os sinais do meu corpo. Eu sinto inchaço, eu sinto dores na mama, eu sinto articulações mais rígidas. Às vezes a gente fica tão inchada, né, que nem o anel a gente consegue colocar no dedo, ou o anel fica mais apertado no nosso dedo. Então, isso são sinais que o corpo fica dando pra gente o tempo inteiro. E às vezes a gente tem a tendência de negligenciá-los. A gente não dá a devida importância para o que o corpo está querendo nos dizer. Então, fica mais outra reflexão para vocês. Se escutem, aprendam a escutar o seu corpo. Isso é fadiga, tem coisa pior do que fadiga. Segundou e você tá na cama fadigado porque se entupiu de doce, de bebida alcoólica durante o final de semana, né, ou de fritura, ou aquela churrascada pesada. Então, no outro dia você se acorda prostrado, fadigado, sem condições de enfrentar a segunda-feira, certo? Então, tudo isso é assim, será que é mais difícil enfrentar uma semana de restrição, dar um reset no corpo, do que ficar convivendo com esses sintomas? E olha que o pior não é nem os sintomas, o pior é que esses sintomas pode evoluir para uma doença crônica, uma doença degenerativa, um número de cânceres, de doenças autoimunes, de doenças neurodegenerativas, só faz aumentar, né? Eu estava até lendo, eu dou aula, né? Então, quando eu estava preparando minha aula para meus alunos, eu estava vendo que até 2030, o INCA, ele disse que o número de câncer no mundo vai, quadriplicar. Por quê? Porque cada vez mais a gente está se expondo a mais produtos que nos intoxicam, certo? Então fica aí o pensamento, né? Então, eu coloquei uma sugestão de um superalimento, que é o coentro, que ele tem esse poder de remover metais pesados do nosso sistema nervoso, certo? Mas eu deixo um adentro, né, pedindo para que, se forem utilizar o coentro, que prefiram os coentros orgânicos, porque não faz sentido a gente estar num processo de detox e estar consumindo um coentro que está cheio de agrotóxicos, né? Então, eu deixo uma receitinha também de molho pesto logo abaixo, que fica delicioso para passar na bolachinha de arroz, para colocar em cima do peito de frango grelhadinho, no filezinho de frango grelhado. Então, assim, tem como a gente fazer, é só a gente mudar a forma com que a gente pensa, certo? A clorela também, ela é extremamente benéfica,
certo? Ela tem também essa capacidade de remover metais pesados e a sua indicação, ela quando utilizada, bem indicada e bem utilizada, ela traz benefícios maravilhosos para a nossa saúde. Aqui está a receitinha de pesto, bem simples de fazer, com ingredientes super acessíveis e fáceis de ser encontrado. Só que não se esqueça de, se for utilizar o coentro orgânico, certo? E aí eu quero falar das grandes estrelas do nosso corpo, que são os rins, o intestino e o fígado, né? Colocando a coroa maior para o nosso fígado, que ele é o grande responsável pelo detox, pela limpeza do nosso organismo. Então, a gente tem que subsidiá-lo, ajudá-lo, para que ele possa trabalhar na sua potência máxima. Como a gente pode fazer isso? Dando os nutrientes necessários para que ele possa fazer, certo? O rins também ele tem uma função excretora, né? Que a gente excreta, né? Através da urina, metabólicos, amônia, ureia e por aí vai, através dos rins, da urina. E o intestino através das fezes. Por isso também aquela importância de sempre estar olhando com atenção para o intestino. O intestino sempre está ali falando com a gente. Hoje a gente sabe que hoje não, desde Hipócrates, que ele já dizia que a saúde começava no intestino. Mas hoje fala-se muito nessa saúde intestinal, como ela interfere na saúde do estado geral da pessoa, do indivíduo, do paciente. Tem um eixo muito importante, cérebro-intestino também, que está sendo muito falado e divulgado hoje, certo? Então, por que não olhá-lo com carinho e atenção? E prestar atenção aos sinais e sintomas que ele está nos dando. Então, o que é que está fazendo com que ele esteja, o que é que ele está querendo me dizer? O que eu preciso fazer para deixá-los bem, certo? Então, o ciclo circadiano, acho que todo mundo já escutou falar, mas eu acho essa imagem bem didática, certo? Que ele fala os horários onde os nossos órgãos vitais, eles alcançam um pico máximo de atuação, certo? Então, o coração é geralmente assim eu vou botar até meu óculos, vou botar aqui meu óculos para poder enxergar, que eu não enxergo. Então, o coração, que é entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, é o pico máximo de atuação do coração, certo? Os rins, entre 17 e 19 horas, aí eu gosto de colocar, certo? De chamar a atenção também, para que o consumo de água seja limitado até esse horário, até para não interferir no horário do sono, porque outro pilar importante é o sono, certo? Esse ciclo é justamente falando disso, que assim, quando eu falei para vocês que o rei do detox é o fígado, observe que o pico máximo de ação dele é entre 1 e 3 horas da manhã. Então, não é você dormir de meia-noite para de 1 hora você imaginar que seu fígado vai estar fazendo a limpeza que é necessária. A gente tem que estar no estágio de sono, que é no estágio de sono chamado sono REM, que é um sono profundo. Então, a gente já tem que ter passado pelos outros estágios para poder chegar no sono REM. Então, sempre é recomendado dormir entre 9h30 e 10h30 da noite no máximo, para que de 1 hora às 3 horas da manhã a gente esteja nesse sono REM e o fígado possa trabalhar na sua melhor potência, certo? Então, esse gráficozinho é extremamente didático e assim, legal para vocês poderem entender, né, como funciona o ciclo circadiano dos nossos órgãos, que cada um tem um horário de atuação, de liberação de hormônio, de atuação máxima, de descanso. Então, é bem importante, assim, não saber, porque vocês não precisam saber isso, mas ter o conhecimento que isso existe. E como fazer para ajudar, eu aprendi que eu tenho que dormir cedo para chegar no sono REM, porque entre 1 e 3 da manhã meu fígado tem que funcionar. Então, evitar dormir tarde, dormir mais cedo, ir para a cama mais cedo, certo? Então, tem uma tarefa de aula, mas eu nem gosto de botar como tarefa, eu gosto de botar mais assim como uma reflexão. Então, assim, o que escolha qual exposição tóxica você já vai eliminar a partir desse encontro. É o potezinho que vocês colocam comida e levam para a geladeira?
É a água que não é de tão boa qualidade que vocês utilizam? É a panela do cuscuz, que é uma panela de alumínio, qualquer panela que vocês tenham em casa? O que é que vocês vão eliminar? Tentem eliminar pelo menos três agentes tóxicos, né? Que aí já é um grande passo. Depois que consegue eliminar 3, tenta eliminar mais um, mais um, mais um, mais um. Quando vê aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que está sobre o nosso domínio de atuação, que a gente consegue fazer, a gente faz. O que a gente não consegue, a gente não se estressa, porque também não adianta se estressar, né? Tem que ser um processo leve, um passo de cada vez, sem extremismos, mas com conhecimento. O conhecimento é libertador, o conhecimento nos dá o poder de escolha. Eu sei que isso faz mal e eu sei que isso faz bem. Então agora o que é que eu vou fazer? Então a decisão, a escolha está na mão de cada um de vocês. Certo? Por isso que no início da aula eu falei, a genética ela é condicionante, não determinante. O que vai determinar são essas escolhas que a gente faz. A segunda reflexão é assim, procurem feirinhas orgânicas no bairro onde vocês moram e levem assim até como uma forma leve no sábado, no domingo e comprar, fazer a feirinha de frutas, pelo menos aquelas frutas que a gente sabe que tem um teor de agrotóxicos maiores, como morango, como pimentão, como tomate, o coentro que eu falei agora. Então, assim, pelo menos esses que a gente sabe que tem uma carga maior de agrotóxicos, vocês consumirem eles de forma orgânica. E interagir no grupo, que também faz parte do processo. Quando a gente interage, quando a gente tá junto, quando a gente tira dúvida, tudo fica mais fácil, o processo fica melhor. Então, minha gente, é isso. Não sei se eu falei demais. Se eu falei demais na próxima aula, bota na velocidade 2. Se não, participe da aula, porque a aula fica mais dinâmica. Vocês tiram suas dúvidas. Eu vou deixar até uma enquete lá no nosso grupo VIP, perguntando qual o melhor horário para vocês, para eu encaixar no meu melhor horário também, certo? E aí a gente tenta fazer com que seja um horário que seja bom para todo mundo, para que todo mundo tenha a oportunidade de estar ao vivo. É isso, um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus, peguem essas informações que foram repassadas para vocês agora e pensem, repensem e vamos seguir firmes nesse propósito essa semana detox. Alguma dúvida, alguma dificuldade, grita lá no grupo, que a gente tem ideias de como trocar cardápio, o que é que pode ser utilizado, o que é que vocês podem fazer para ajudar, facilitar todo o processo. Vou embora, senão eu fico falando aqui, ó, porque eu adoro falar. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.